Olá, turma, bom dia. Na aula de hoje, nós estaremos abordando o assunto extração mineral e vamos falar também um pouquinho sobre a pecuária. Bem, no decorrer das nossas aulas, a gente vem discutindo a importância do solo para a vida de todos os seres, tá? Então, a gente já discutiu em várias aulas e hoje a gente vai perceber assim que o ser humano, muito recurso ele retira diretamente do solo. Quando eu falo assim diretamente do solo, a gente vai lembrar assim principalmente das rochas e minerais que são retiradas diretamente do solo. A gente pode estar citando também o petróleo e outros metais que é retirado do solo. Além desses produtos, a gente vai perceber que o homem ele retira também alguns objetos que são utilizados no nosso cotidiano, como por exemplo, esses objetos eles são retirados de planta. Vamos supor assim, utiliza-se muito a questão das plantas para a medicina, para a construção de casas, para a construção de móveis. Então nós vamos observar que para todas essas ações executadas pelo homem, pode causar um dano seríssimo para o meio ambiente. Alguns que muitas das vezes pode ser irreversível, ou seja, não pode até amenizar mais a situação, mas isso vai demorar anos e anos para que possa, digamos assim, sofrer um processo de um tratamento mais adequado, mas isso vai demorar muito tempo. Tá? Agora imagina só a questão da retirada de rochas e minerais do solo. É um dano seríssimo para o meio ambiente. Mas o que nós vamos perceber aí? Muitas das vezes o ser humano é de onde ele retira a sua sobrevivência. Mas por um outro lado, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Por um outro lado, a ganância ela é muito maior, porque quanto mais ele tem, mais ele quer, tá? É nesse ponto que a gente vai falar um pouquinho agora sobre algumas indústrias de exploração de minério, tá? Então vamos aí no nosso mapa, lá na página 218, a gente vai perceber aí algumas minas brasileiras, como por exemplo, nós vamos encontrar no Mato Grosso do Sul, nós vamos encontrar a exploração do manganês. Deixa eu ver o que mais. Esse metal ele é utilizado na indústria metalúrgica para fazer ligas metálicas. Vamos para outro estado, Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós temos as minas de carvão. Vamos observar que esse material ele é usado como combustíveis em usina termoelétrica ou em usinas siderúrgicas, tá? Deixa eu ver o próximo, Santa Catarina. Em Santa Catarina nós vamos encontrar as minas de carvão também, como a gente acabou de colocar, que são materiais usados como combustível em usinas. Vamos lá para o norte, lá no Pará. No Pará nós temos as minas de minério de ferro, de cobre, manganês e alumínio. E a gente vai perceber aí que o minério de ferro ele é utilizado na fabricação do aço e na liga, no caso de liga do aço, né? Uma liga amplamente utilizada nas indústrias. Na Bahia nós vamos encontrar a exploração do níquel e do ouro. Tocantins nós vamos encontrar aí a exploração de ouro, metal utilizado na fabricação de joias. Em Goiás temos as minas de níquel, ouro e manganês. Em Minas Gerais, a produção de minério de ferro, níquel, ouro e alumínio. Tá? Então aí a gente vai perceber que, veja bem, cada indústria dessa fazendo a sua exploração,
Sabemos que muitas das vezes essas indústrias, elas fazem um trabalho bem, digamos assim, com responsabilidade. Mas muitas das vezes, a maioria delas deixa a desejar. Mesmo tendo algum órgão que vai fiscalizar esse trabalho, mas a gente sabe que o prejuízo causado, como eu já falei, ele muitas das vezes ele é irreversível, não só para o meio ambiente, como no caso eu estou colocando assim, não só para o solo, mas para os seres que ali naquela região precisam daquele meio para sobreviver. A gente pode estar citando assim, são várias situações que a gente poderia estar colocando, mas o nosso vídeo ele pode ficar assim, muito longo e torna-se cansativo para você estar escutando, tá? A gente vai ver, por exemplo, a extração do garimpo, fazendo assim, uma rápida recapitulação aqui. Os garimpos, quando eles vão fazer, no caso os garimpeiros, quando eles vão fazer a retirada do ouro, o meio ambiente ali ele fica totalmente comprometido em todas as situações. Porque eles vão usar produtos químicos, esse produto químico ele vai ser escoado para os igarapés, para o rio, e ali os peixes, não só os peixes, mas todos os seres que naquela região sobrevivem, vão ser afetados por esse produto químico, onde esse produto químico, ele vai, digamos assim, vamos falar assim de peixe, o peixe ele vai comer, no caso, alguns produtos ali, né? Ele vai ser afetado de qualquer forma por esses produtos químicos. E aí, o que vai acontecer? Esse mesmo produto químico, ele vai afetar o ser humano, porque ele vai pescar esse peixe e vai consumir. Então, essa carne ela está comprometida e aí vem as consequências para o ser humano. Então a gente vai perceber assim, que é um ciclo que, infelizmente, deixa muito a desejar, tá? E o pior, que muitas das vezes os garimpeiros eles acabam destruindo um pedaço de terra, onde nós vamos observar que muitas das vezes ele não encontra nada e aquelas imensas escavações vão ficar ali a desejar. Aí com o período da chuva, isso vai acarretar um problema ainda maior, ok? O próximo item que nós vamos abordar, como eu vou falar para vocês, a gente vai falar um pouco sobre a pecuária. A pecuária, vamos supor assim, no caso do ser humano, ao deixar de ser nômade, ele começou a domesticar animais para diferentes fins. O que nós vamos observar aí? Que os primeiros trabalhos mais, vamos supor assim, que exigem um sacrifício maior, eram feitos por animais. Então, esses animais eram criados, alguns para alimentação e outros para transporte, no caso, para auxiliar esses trabalhadores, tá? Digamos assim, para facilitar mais o trabalho dessas pessoas. Então, era o principal objetivo deles criarem os animais para esses fins, ok? Então, com isso tudo, o ser humano ele passou a ter acesso a alimentos como leite, ovos, sem precisar caçar. Veja bem que antes dele domesticar esses animais, ele teria que sair para capturar, digamos assim, para consumir a carne. E a partir do momento que ele abre esse leque de conhecimento, eu vou criar animal, onde desse animal eu posso obter a carne, ou seja, eu posso consumir a carne, eu posso consumir o leite, o ovo e assim por diante. Então foi assim um leque de conhecimento ao qual ele passa a ter essa noção básica para criar esses animais e ter outras, digamos assim,
saciar outras necessidades, tá? Então aí começa o desenvolvimento da pecuária. Ou seja, o que é a pecuária? É um conjunto de processos destinado à criação de produção animal. Então a gente vai perceber que no Brasil a pecuária é produtora de animais como bovinos, suínos, aves, ovinos, caprinos, bubalinos e outros tipos mais de animais, tá? Então existem dois tipos de pecuária, no caso a de corte e a leiteira. Quando nós falamos em pecuária de corte, nós vamos perceber assim, que ela envolve a criação de animais voltado à produção para o consumo humano. A pecuária leiteira, ela destina-se à produção de leite e seus derivados, tá? Então, a gente está falando um pouquinho sobre o desenvolvimento da pecuária e alguns benefícios que ela pode trazer ao ser humano. Aí você pode estar me perguntando assim, e daí? O que isso tem a ver com o meio ambiente? Veja bem que nas aulas passadas a gente falava assim, o solo, tipo de solo. Nós temos aí solo arenoso, umífero, tá? Aquilo que nós já vimos. Depois, passamos a falar sobre o preparo do solo. Percebemos que quando esse solo ele fica pobre em nutrientes, ele precisa passar por processos, como a gente viu, a irrigação, a adubação. E vamos supor assim, no desenvolvimento da pecuária, esses animais eles vão ser criados em terrenos onde esses terrenos eles podem ser pisoteados por esses animais, e nesse pisoteamento esse solo ele pode ficar totalmente comprometido, ele pode ficar empobrecido. Por um outro lado, as fezes desses animais vão servir como adubo, mas só que para isso tem que passar por um processo de tratamento. Se não passar pelo processo de tratamento, pouco adiantará. Tá, gente? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o nosso conteúdo. E nas nossas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre, claro que logo a seguir vem o nosso exercício, e o nosso próximo assunto que nós iremos falar são os impactos das atividades humanas no solo, ok?